publicitário, cofundador da Vale do Dendê, nascido no Alto da Terezinha, em Salvador. Esse é Paulo Rogério Nunes, o convidado de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui na Vale do Dendê, no centro de Salvador, para conversar com Paulo Rogério Nunes, um dos fundadores aqui da Vale. Paulo, eu queria que você começasse contando como foi o seu início. Você saiu de um bairro de Salvador que é no subúrbio ferroviário, que é o Alto da Terezinha. Depois você foi afiliado de Harvard. Como é essa trajetória? Me conta um pouquinho. Olha só, eu realmente sou aqui de Salvador, de uma área que considero a área mais bonita da cidade, que é o subúrbio de Salvador. É uma área com mais de 600 mil pessoas e, como várias áreas periféricas do Brasil, bastante excluída, né, do ponto de vista de serviços, da possibilidade de acesso a bens culturais, a educação, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma área que é muito bonita e com recursos naturais incríveis, né? A gente chama que é o Caribe baiano que a gente tem aqui na cidade. E a minha trajetória é um pouco a trajetória de muitos jovens que nasceram na periferia, de buscar um caminho de sobrevivência, né? Um caminho de uma alternativa de vida. E no meu caso, o acesso à leitura e o idioma inglês, de alguma forma, me fez perceber que há algumas oportunidades que estão muito além do meu território, né? Então, eu aprendi inglês aqui no Centro Histórico, né? No Pelourinho, né? Conversando com turistas e tudo isso. Aí comecei a ter acesso à leitura, depois me aprofundei com cursos, etc. Mas comecei a ter acesso a leituras sobre a história africana, sobre a história da diáspora africana. Isso me inspirou bastante a entrar na universidade, que aí eu encontrei grupos importantes como o Instituto Steve Biko, que através de cursos de liderança me deram um norte, me deram um caminho melhor na minha vida profissional e também política. E tempo depois eu comecei a trabalhar com tecnologia, né, com computação. Trabalhei com internet comercial aqui no Brasil, no início da internet comercial no Brasil, quando a internet estava começando. E foi por isso que eu comecei a me conectar com pessoas, né? E daí surgiu essa semente em mim de ser uma pessoa de conexão, né? Então, eu sempre falo que minha profissão não é publicitário, eu sou publicitário de formação, mas é muito mais do que isso. Eu sou um conectólogo, né? Eu gosto de conectar pessoas, gosto de conectar ideias. E por conta de estar muito próximo a pessoas de várias partes do mundo, isso me ampliou muito os horizontes. E eu ganhei bolsas de estudo, fui morar nos Estados Unidos, morei também na Sérvia, né? No leste da Europa. Passei um tempo na África. Todo esse arcabouço de possibilidades me ajudou a pensar novos caminhos para o meu trabalho, né? E a Vale do Dendê é consequência disso tudo. A Vale do Dendê é um empreendimento que surge a partir de uma inquietação minha, dos outros sócios, né? Professor Hélio Santos, Ita Laerta, Rosalina Ferreira, de repensar a cidade de Salvador, né? Foi por isso que a gente criou esse empreendimento. E qual que é o papel da Vale nesse repensar e por que esse nome? O Vale do Dendê é o nome que a gente faz uma referência e uma provocação aos vales, né, tradicionais de inovação, né? Sobretudo o Vale do Silício, que é o mais conhecido, porque a gente acha que o Vale do Silício é apenas uma referência. E aí Salvador é um pouco, tem um potencial de ser um pouco o que tem da inovação tradicional, da tecnologia e tudo isso, mas tem muito do impacto social, né? Salvador é uma cidade muito desigual, uma cidade que tem muitos desafios e ao mesmo tempo tem uma potência criativa muito grande. A gente tem aqui uma área extensa, a gente tem um centro histórico que é um dos maiores centros históricos das Américas, nós somos a primeira capital do Brasil, aqui onde tem a herança africana mais forte, mais presente no dia a dia da cidade. Isso tudo, se você conecta isso com a tecnologia, com o impacto social, certamente a cidade de Salvador tem como, num plano histórico, né, daqui a alguns anos, se posicionar como a capital mais criativa do Brasil e das Américas, né? Pelo menos esse é o nosso sonho, nosso objetivo. Você estava falando um pouco dessa questão da conexão com outras pessoas. Uma das pessoas com quem você se conectou foi o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, Sim. numa visita dele para o Brasil. Queria que você contasse um pouco dessa história. Isso, por conta dessas conexões com ativistas, profissionais, empreendedores de várias partes do mundo, né? Inclusive nos Estados Unidos, mas não apenas, eu tive, de alguma forma, minha carreira foi posicionada pela questão internacional, né? Eu fui convidado para fazer parte de uma conversa, né, informal, privada, melhor dizendo, com o ex-presidente Barack Obama, e para mim foi uma grande honra, porque
Realmente ele tem um histórico muito grande de trabalho social em Chicago, né, uma das partes mais pobres de Chicago. Então foi muito bacana ter esse encontro com ele e, enfim, eu tenho encontrado com muitas lideranças no mundo todo, pessoas que não tanto visibilidade quanto ele também, mas que estão fazendo um trabalho importante na Colômbia, no Panamá, na África do Sul, em Gana, na Etiópia. Eu tenho muita honra, né, de ter sido, né, de alguma forma presenteado com essa oportunidade de conectar com pessoas tão interessantes que certamente vão ressignificar de alguma forma o que é a liderança nos próximos anos, né? Eu participo de um grupo de lideranças que é o grupo MIPED, né? MIPED, que é um grupo de negros influentes que foram escolhidos por um comitê. O Paulo é muito modesto, mas ele foi eleito em 2018? Isso, 18. Um dos 100 jovens mais influentes do mundo, né, afrodescendentes. Então, nesse grupo, que é um grupo bem interessante, me surpreende o número de pessoas que estão fazendo coisas incríveis, inclusive em países que a gente não imagina, né? Como Espanha, que a diáspora africana é muito pequena, tem lideranças lá que estão realmente fazendo uma coisa muito legal na área de direitos humanos, ou pessoas que estão redefinindo o que é liderança na África, né? Que a gente tem um histórico de muitos problemas na questão democrática e tudo isso, tem uma nova liderança trabalhando com temas bem interessantes. E própria América Latina, né? Para quem está assistindo aí, a América Latina é uma região muito negra. Nós temos pelo menos 150 milhões de afrodescendentes nas Américas, melhor dizendo, né? Do Canadá até a Argentina. E esse grupo social cada vez mais tenta ter mais visibilidade. E você sempre fala isso, né? Que a periferia de Salvador se parece muito mais com o resto do mundo do que Sim. a Avenida Paulista, por exemplo. Com certeza, né? Porque o mundo ele tem desafios, principalmente os países emergentes, muito próximos ao nosso desafio aqui em Salvador, ou na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, né? São desafios de mobilidade, saneamento básico, desafios de sustentabilidade mesmo financeira, né? A questão da guerra às drogas, que é um problema muito grave, que a América Latina sofre diariamente, né? E tudo isso, os problemas só serão resolvidos quando nós mesmos, moradores desses territórios ou pessoas oriundas desse território, entendermos o nosso potencial, nos unirmos para mudar essa situação, né? Não esperar uma versão externa, uma ajuda externa, a gente mesmo tem que mudar a situação. O que os negócios que nascem nessas periferias têm para ensinar para os negócios mais tradicionais e o que podem aprender também? Sim, olha, quando um negócio é feito nas periferias, com diversidade, ele consegue enxergar oportunidades que os negócios tradicionais não conseguem nem imaginar. Por quê? Porque esses negócios tradicionais vivem realmente numa bolha nos bairros nobres, ditos nobres das cidades, bairros mais elitizados, com mais acesso ao capital, e as pessoas frequentam as mesmas escolas, frequentaram as mesmas escolas, vão para as mesmas universidades, frequentam os mesmos bares, vão para as mesmas academias. Então, esse fato de elas não conseguirem ter um olhar mais diverso prejudica, inclusive, o mundo dos negócios, né? Por exemplo, a cidade como Salvador, que 80% da população é afrodescendente, se você pensar, muitos produtos e serviços são criados para os 20% da população que não é afrodescendente, né? Então, se pensa muito numa minoria, né? Na verdade, não se pensa numa maioria, né? E fazer negócio para a maioria, né? Que é o inverso, se fala muito no debate sobre minoria e maioria, né? Mas, na verdade, a população afrodescendente e as mulheres são maioria, né? São grupos historicamente minorizados, né? Você lançou recentemente um livro chamado Oportunidades Invisíveis, vou até pegar aqui para mostrar para o pessoal um pouquinho. Que oportunidades são essas e o que elas trazem de ensinamentos? Então, o livro Oportunidades Invisíveis é um livro que basicamente faz o debate sobre diversidade no mundo dos negócios, mas não dando destaque às grandes corporações que nos últimos anos começou a fazer um pouco mais de ações voltadas a públicos historicamente discriminados, né? Hoje já é evidente que as empresas começaram a entender e criarem novas campanhas publicitárias, desenvolver políticas de RH para esse público. No livro eu optei o inverso, eu optei por falar com pessoas, eu entrevistei pessoas que são de grupos historicamente discriminados e que criaram negócios a partir das dores e das necessidades delas próprias, né? São pessoas que criaram negócios como a Gabriela Correia, que criou um aplicativo
de transporte para mulheres, porque ela foi discriminada em um táxi. Então ela quis criar um aplicativo que facilitasse, desse segurança para as mulheres a rodarem, né, a ir para o seu trabalho, ir para um show nas suas cidades. A Lady Driver, né? Quer dizer, são negócios heróicos, né? Zumbísticos ou dandarísticos, né? Eles estão ajudando de alguma forma a fazer uma coisa que é super inusitado, que é dar visibilidade a dores que as comunidades sempre tiveram, né? E nessa questão de conexão, né? Você falou que faz muitas conexões. Sim. Você virou uma espécie de embaixador da Bahia. Ah, isso eu não sei. Acho que não, mas tem essa coisa do que eu estudei para ser diplomata uma época, né? Então, essa coisa de diplomacia eu gosto bastante, mas não, tá um pouquinho longe disso. Eu tô dizendo que ele é modesto. Não. Você foi um dos responsáveis pela vinda do Afropunk aqui para Salvador, sim, principalmente, né? Que outros negócios podem vir e podem ser atraídos para essa capital criativa que é Salvador? Legal. Sim, o Afropunk é uma coisa bem legal porque eu tenho uma empresa que a gente faz atração de investimentos para o Brasil, né? A gente tenta atrair coisas que não chegaram aqui e o Afropunk foi um dos clientes. Afropunk, para quem não conhece, é uma das maiores festivais de música negra do mundo, está presente em 5 países e nesse 2020 chega aqui em Salvador. Isso, então nosso papel com o Afropunk foi primeiro mostrar para eles que o Brasil era um mercado importante, que tinham pessoas que curtiam muito a marca, que curtiam muito a estética Afropunk, já existiam muitos movimentos aqui inspirados no Afropunk. E segundo, ajudá-los a decidir na cidade, sobre a cidade, né? E mostrar que Salvador é uma cidade que estava preparada para isso, né? Uma capital da música. Você acha que tem uma invisibilidade de Salvador por ela estar fora do eixo Rio-São Paulo? Claro, eu não tenho dúvida que Salvador, por estar fora do eixo Rio-São Paulo, é uma cidade muito mais invisível. É claro que é muito mais visível do que outras cidades. Eu estive recentemente em São Luís, que tem uma potência muito grande, São Luís do Maranhão, e que é ainda mais invisível que Salvador, infelizmente, não só São Luís e outras capitais aí do norte, né, e do nordeste. Agora a gente tem um novo centro de convenções na cidade, a gente tem um novo aeroporto, a gente tem um novo sistema de metrô, um novo sistema de transporte VLT monotrilho para o subúrbio. E isso tudo combinado, a reforma do Curuzu, que é um bairro histórico aqui, seria nosso Soweto, né, ou nosso Harlem. Tudo isso combinado pode ser, sim, um grande ativo para atrair grandes eventos. Assim, existem muitos eventos hoje no mundo de pegada afro, né, de motivação afro. Você está acompanhando isso, Guilherme? O Ghana, por exemplo, está investindo muito nisso. Ghana hoje já é um grande hub de atração de africanos de toda a diáspora. E esse ano passado, 2019, eles fizeram a ideia do ano do retorno, né, completando aí 4 séculos de fluxo de escravidão e dessa relação da África com as Américas. E muitos artistas afro-americanos estão voltando para Ghana, para passar temporadas, para investir. O país está dando cidadania também para pessoas africanas e a gente também está nesse grupo, né? Precisamos ir para Gana, precisamos ir para a África mais vezes, não somente Gana, a África do Sul, você esteve recentemente lá. Então, a Bahia pode ser também uma outra possibilidade de atração dessas pessoas que podem vir dos Estados Unidos, é claro, mas do Canadá, que podem vir do Reino Unido, que podem vir da França, que podem vir da África do Sul, que podem vir da Nigéria. Paulo, você é um empreendedor nato, você na adolescência era grafiteiro, você também empreendia já desde pequeno. Eu queria que você desse uma dica valiosa aí para quem está começando a empreender. Eu sempre dou uma dica para quem está começando, que é, primeiro, planejar, né? Não dá para se arriscar na empreitada empreendedora sem se planejar, é muito importante se planejar. A segunda questão é se conectar. A natureza do empreendimento é a natureza também da conexão, né? Um dos maiores crimes da nossa escola pública, além da qualidade da educação, que é muito limitada, é a falta de conexão que você tem na escola, né? Os meninos de classe média alta, as pessoas da elite econômica desse país, elas estudam juntos, né, no ensino médio e depois vão para a universidade e fazem negócios juntos, né? Ninguém faz negócio com o inimigo, todo mundo faz negócio com pessoas que são amigas, ou que acreditam. Então, isso é muito importante, procurar espaço. Hoje no Brasil tem várias aceleradoras, incubadoras, nas universidades também tem vários espaços onde as pessoas podem, de alguma forma, buscarem apoio e fazerem conexões e redes, né? A Vale do Dendê é uma, mas no Brasil todo a gente tem espaços como esse. Então, o segundo conselho é se conectar. E o terceiro é ter sempre um otimismo, né? Porque
realmente, para você se arriscar na atividade empreendedora, você tem que ser um pouquinho otimista, mais que a média, inclusive. Eu estava falando dessa questão de Salvador ser uma Meca negra, que todas as pessoas negras deveriam vir para cá pelo menos uma vez na vida. Salvador é uma cidade que vive muito do turismo, né? Sim. Se você pudesse indicar um lugar de cultura e história negra que as pessoas deveriam visitar aqui em Salvador, qual seria? Opa, vamos lá. Difícil um lugar apenas, não é? Mas eu recomendo o subúrbio de Salvador, não somente porque eu nasci lá, mas eu acho que o subúrbio de Salvador tem um apelo histórico muito grande. A gente tem acesso às ilhas, na Ilha de Maré, aqui só na Bahia e Todos os Santos são mais de 40 ilhas. Então, o subúrbio realmente é uma joia, que infelizmente é uma joia esquecida pelos poderes públicos, pelas empresas, porque a maioria das pessoas que moram lá são pessoas negras, são pessoas pobres, e por isso, na visão deles, não merecem atenção, né? Legal. Paulo, o que é para você ser um corpo negro no mundo? Ser um corpo negro no mundo, uau! Ser um corpo negro no mundo, para mim, é uma experiência complexa, porque a gente vive numa sociedade que, desde criança, quando você é um corpo negro, você recebe nãos, né? Você recebe, em vez do afeto, a rejeição, em vez do sim, um não muito grande em todos os lugares que você vai, na escola, nas instituições. Ao mesmo tempo, tem uma coisa importante, que ser um corpo negro no mundo é também um passaporte, porque o fato, e aí a história mostra que a maior parte do mundo realmente é de povos melanodermes, digamos assim, povos de pele escura, inclusive, né? Só na África nós temos 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas que moram no continente africano. E eu sinto isso muito quando eu recebo pessoas de fora aqui, que mesmo quando não falam português, navegam na cidade de uma forma que eu nem acredito às vezes, né? Elas navegam, elas andam, elas consomem, elas vão à praia, e sem falar nem o idioma, né? Já vi pessoas chorarem aqui no passeio na Gamboa, né? Que é um passeio que a gente tem aqui, uma comunidade aqui em Salvador, as pessoas pegando o barco ali, uma amiga de Atlanta, chorar, diz assim, caramba, estou me reconectando com minha ancestralidade em Salvador. Então, esse passaporte é um passaporte válido, a gente não entendeu ainda a importância dele, né? Legal. Paulo, obrigado pela entrevista. Obrigado, querida. Obrigado. Um povo sem história é como uma árvore sem raiz. Essa é uma frase de Marcus Garvey, um grande ativista, intelectual, empreendedor e ícone da luta negra da diáspora, que reflete muito a necessidade da gente repensar o nosso papel no mundo e descobrir um pouco da nossa ancestralidade, a nossa história. Então, eu gosto muito dessa frase, por isso escolhi essa frase, que é super importante para nós, descendentes de africanos no Brasil e no mundo. Paulo, onde a gente encontra o seu livro Oportunidades Invisíveis? Fiquei interessado. Olha, o livro está nas principais livrarias do Brasil, Saraiva, Cultura, também na Amazon, pode pedir online. Tem também a versão e-book pela Amazon. E também livrarias independentes. O livro está realmente disponível em qualquer parte do Brasil. E espero que vocês gostem do livro.